O brasileiro talvez seja o povo mais dinheirista do mundo. O brasileiro tem vamos dizer, uma crença no poder do dinheiro, né? Não acredita em Deus, não acredita em dinheiro. Ele acredita que se der dinheiro para ele, né, o resto ele fará tudo por mágica. Então acredita que ele primeiro ele tem que ganhar um dinheirão e depois ele vai estudar, vai se tornar um camarada inteligente. Ou seja, inverte a coisa, né? Os outros povos sempre procuram ficar inteligente primeiro para resolver os problemas. Aqui não, quer resolver o problema primeiro, ficar inteligente depois. Então, quer dizer que toda a ideia que se tem sobre educação aqui é uma ideia absolutamente falsa. Professor, eu pergunto ao senhor, em que medida os educadores, uma vez que o nosso tema é educação e cultura, em que medida os educadores das escolas de ensino fundamental, médio e mesmo nas universidades sonegam conhecimento de qualidade para os alunos? Eu não sei se sonega é a palavra, porque ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer, a atual geração de professores já é vítima de uma deterioração que vem assim, há 30 ou 40 anos, vem declinando. O ponto que nós chegamos pode ser avaliado pelas duas aferições feitas pelo tal do Provão. Mas que, se você for ver todas as instituições de ensino, tá certo? A quase totalidade está muito abaixo da média tolerável. Não é que estão abaixo do ideal, estão muito abaixo do que, vamos dizer, do mínimo. Não é isso? E, mais recentemente, esse exame que foi feito do pós-graduação, a maior parte dos cursos de pós-graduação também estão muito abaixo da média. Se você for ver ensino médio, o que acontece? Fizeram aquele teste, mais ou menos um ano atrás, entre alunos de ensino médio de 32 países, incluindo países bastante pobres, da África, etc. Os nossos alunos tiraram o último lugar. Quer dizer, não é por falta de recursos, o Brasil é um país riquíssimo, e o que se investe em educação aqui é uma monstruosidade. E sempre que se discute a questão da educação, o pessoal logo vai para o lado econômico. Quer dizer, é uma sede de verbas e há uma crença no poder mágico do dinheiro, né? Que, como se o dinheiro produzisse cultura. Né? Então, olha, se dinheiro produzisse cultura, minha gente, não teria havido nenhuma cultura, digamos, na Inglaterra do século X. Quando eram países paupérrimos, na Europa já tinham cultura elevadíssima. Isso é uma constante da história humana. Vamos dizer que os períodos de grande criatividade cultural raramente coincidem com o período de grande progresso econômico. A gente hoje pode ficar maravilhado com Platão, Aristóteles, essa coisa. Quando houve essa geração, Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas já não era mais aquela de Péricles, que mandava em tudo. Não, ao contrário, era totalmente decadente, com inflação, miséria, depois invadida, né? Invadido por Esparta, depois invadido pelos macedônios. Ou seja, o país estava numa situação aflitiva e, não obstante, criou, vamos dizer, esta cultura majestosa. Agora, aqui no Brasil, o brasileiro talvez seja o povo mais dinheirista do mundo. O brasileiro tem vamos dizer, uma crença no poder do dinheiro, né? Não acredita em Deus, não acredita em dinheiro. Ele acredita que se der dinheiro para ele, né, o resto ele fará tudo por mágica. Então acredita que ele primeiro ele tem que ganhar um dinheirão e depois ele vai estudar, vai se tornar um camarada inteligente. Ou seja, inverte a coisa, né? Os outros povos sempre procuram ficar inteligente primeiro para resolver os problemas. Aqui não, quer resolver o problema primeiro, ficar inteligente depois. Então, quer dizer que toda a ideia que se tem sobre educação aqui é uma ideia absolutamente falsa. A educação está muito vinculada a duas coisas. Vinculada ao fator econômico, quer dizer, o indivíduo vai estudar não porque ele queira aprender alguma coisa, mas porque ele é obrigado a isso, porque senão o seu acesso ao emprego é bloqueado. Não que a escola vai lhe dar a qualificação para isso, não, mas ela vai lhe tomar a autorização se ele não frequentar. Então a escola não é um benefício, a escola vamos dizer, é a ameaça de um malefício. Então, para não sofrer o malefício, o sujeito vai para a escola. E o outro é o motivo político. Quer dizer, aqui nós temos dois tipos sobretudo universidades. Todas brasileiras dividem-se em dois tipos. Você tem as universidades caça-níqueis e as universidades caça-votos. Quer dizer, as privadas são caça-níqueis, as estatais são caça-votos. Né? Existe uma certa mistura das duas coisas também. Ou seja, a ideia de que a educação seja um valor em si importante para a própria consistência, para a própria formação do indivíduo, essa ideia nunca entrou aqui. O sujeito sempre vai estudar alguma coisa, ele pensa, eu vou estudar para quê? Tá certo? Quer dizer, o estudo tem que entrar por ele como se fosse um tubo digestivo, entra para um lado e sai pelo outro. Não tem a ideia de que a educação se incorpora. As pessoas não têm muito essa noção de que a educação não foi feita para lhe dar instrumento para alguma coisa, mas para formar você, para você ser alguma coisa. Para você ter uma personalidade, para você ter consciência, para você saber fazer suas escolhas, para você saber quem você é, para você se orientar no mundo, etc, etc. Ou seja, a educação como
de fator de fortalecimento, de desenvolvimento da pessoa humana, nunca existiu. A educação aqui é utilitária. Ou é para vamos dizer, ter uma finalidade profissional, então o sujeito vai fazer aquilo sem acreditar que ele vai aprender profissão, mas ele pelo menos vai ter, ele não quer educação, ele quer apenas o diploma, que o diploma é a autorização para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Mas, não precisa saber, precisa ter o diploma, né? E por outro lado tem a ideia da educação como canal de disseminação para propaganda política, uma doutrinação ideológica absolutamente imbecil, que hoje tomou conta de praticamente tudo. Então, é por isso que a situação é catastrófica. A cultura brasileira, a sociedade brasileira, parece que ela é contra o conhecimento. Ela só quer, não quer o conhecimento, ela quer um arremedo de conhecimento que sirva ou para fins econômicos ou para fins políticos. Ora, não é de hoje que o Brasil é assim, sempre foi um pouco. Mas isso foi aumentando, aumentando, aumentando. E agora está vindo a conta. A conta é o fracasso total da nossa educação. A classe dos professores universitários hoje é constituída maciçamente de pessoas ineptas, de analfabetos funcionais, pessoas que não entendem o que lê. E não estou falando de professor primário, eu não estou falando de gente de universidade. Quer dizer, ontem eu publiquei na Folha um artigo sobre o Congresso de Filosofia que vai ter na Bahia, e fazendo um exame do programa, né? É um negócio organizado pela Associação Nacional de Pós-Graduação. E eu dizendo, olha, esse programa aqui é o mesmo programa que vocês poderiam fazer na década de 60. Vocês não aprenderam nada desde então. Os maiores pensadores que apareceram no último meio século continuam totalmente ignorados. Vocês continuam com aquela temática dos anos 60. Hoje sai na Folha uma carta do sujeito indignado. Não é nada disso, você estava tentando humilhar pesquisadores sérios. Só que quando você lê a carta, o sujeito não sabe regência verbal, não sabe colocação de pronome. Eu digo, mas como é que esse sujeito chegou no pós-graduação se não podia ter saído do primário? E são pessoas assim que não têm a menor consciência de suas deficiências. Por quê? Porque são reconhecidos como professor. Tem lá um diploma de pós-graduação e todo mundo chama de senhor doutor, e o indivíduo nunca é testado realmente no seu conhecimento, né? Você tem uma rede, uma proteção corporativa absolutamente perniciosa, doente, né? Onde todo mundo só pensa assim na autodefesa dos seus interesses, todo mundo sempre com medo de perder emprego. Fica essa coisa mafiosa, ou mafiosa por motivos econômicos, ou mafiosa por motivos políticos. Agora, o ensino propriamente dito, o aluno como pessoa, tá certo? Pessoa, eu vou dizer, que tem as suas dúvidas, tem as suas dificuldades, porque a consciência humana ela não cresce assim, que nem banana, tá entendendo? Ela precisa ser fomentada, precisa ser ajudada. Todo ser humano precisa desse socorro no começo da sua vida. Estas necessidades do aluno são absolutamente desprezadas. Só se quer saber o seguinte, quanto a faculdade vai ganhar com o aluno por mês, ou em quem que ele vai votar depois que ele sair daqui. E, naturalmente, tem que votar nos partidos mais poderosos. Então, toda a classe estudantil brasileira está sendo vilmente usada para sustentar picaretas.